minutos para o meio-dia em Belo Horizonte. É o Cruzeiro que chega aqui no Rádio Esportes, com ele, o repórter Samuel Venâncio. Toca essa bola que ela é sua, hein, Samuel? Deixa comigo, show de bola, Milton Naves. Vamos lá, bom dia para amigo ligado no Rádio Esportes, 11:58, confirmando. Cruzeiro neste momento, 1h a menos, Boa Vista, capital de Roraima, 10:58. A atividade começou 10:30 da manhã no local da partida, Estádio Canarinho, assim como foi no ano passado, quando o Cruzeiro, e me recordo, a Itatiaia acompanhando, ainda podia torcida, então tava uma movimentação impressionante na cidade de Boa Vista, todo mundo falando do jogo. Tem uma legião bacana de cruzeirenses lá em Boa Vista. Eu até vou mandar um abração aqui pro pessoal do Raposões do Lavrado. É a turma de cruzeirenses que essa turma acompanha. Então eles estiveram no desembarque, esses torcedores do Cruzeiro. O pessoal tá lá na porta do Estádio Canarinho. Tem o grande Té Branco, que é irmão do meu amigo Birri. Birri é cidadão de Curvelo, mas mora em Araçaí. E essa turma então tá lá acompanhando o Cruzeiro, esta última atividade, quando o Felipe Conceição vai definir esta equipe que começa a Copa do Brasil. Lembrando que é jogo único amanhã, 7h15 da noite, nesse Estádio Canarinho, que no ano passado, como eu disse, estava lotado, não tinha mais espaço para torcedor, e aí você via camisa de tudo quanto é time, Flamengo, Corinthians, do São Raimundo e do Cruzeiro também, porque tem muito mineiro, como eu disse, lá em Boa Vista. Então o Felipe Conceição faz essa última atividade, jogadores retornam pro hotel e aí é a concentração até amanhã, quando a bola vai rolar e o Cruzeiro precisando buscar esta classificação. Daqui a pouco vamos passar a lista dos relacionados. O Cruzeiro não divulga, mas a Itatiaia apurou os 23 que estão em Roraima, meio-dia, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. Antes da lista, antes do time provável, antes do Júnior Brasil, tem o volante Adriano, aqui no Rádio Esportes, justamente relembrando a partida do ano passado com o São Raimundo. Muita dificuldade, o Cruzeiro estava com um time em formação, muitos garotos, mas buscou a classificação. Fala, Adriano. Então, era bastante jogadores jovens, tava montando a equipe, assim como esse ano, bastante jogadores da base, eu era um deles. E o estádio também estava recém-inaugurado, né? O gramado não estava em condições ideais, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, a gente conseguiu a classificação. Presente na equipe no duelo do ano passado, o volante Adriano, ele se recorda dos gols do Cruzeiro naquele empate que garantiu a classificação. Eu lembro. Foi uma bola sobrada ali pro Edu também, tava ali na área, a gente brigou, acabou que sobrou pra ele chutou, cruzado, não teve como o goleiro defender. E a outra foi uma jogada bem trabalhada ali pelo lado esquerdo. Se eu não me engano, o Robert chutou cruzado e o Alexandre Jesus foi e fez o gol. Adriano também comentou sobre o estilo de jogo que tem pedido o técnico Felipe Conceição no Cruzeiro. A postura que o nosso treinador sempre pede, né? Jogar bastante ofensivo no campo do adversário, pressão, buscando sempre o gol. De volta à equipe titular, o jovem volante fala sobre esta temporada também no profissional, assim como no ano de 2020. Consegui fazer bastante jogos pelo profissional, consegui alavancar um pouco a minha carreira, em questão de números e tudo mais. E foi só melhoria de lá pra cá, graças a Deus. Ele também falou sobre esta intensidade e o que isso reflete no posicionamento dele no campo de jogo. Um jogo bem intenso, buscando sempre o gol adversário. E a gente ali no meio de campo ali, não só a gente no meio de campo, mas todos nós ali tem que ter bastante tenso, né? Não pode parar um minuto, seja na marcação ou seja jogando com a bola, porque é sempre buscando o gol do adversário. Adriano também comentou a concorrência. Chegaram 2 volantes nesta temporada, Matheus Neres e Matheus Barbosa, e como isso repercute no grupo. Sim, são 2 jogadores muito bons e sempre que vem jogadores bons para o Cruzeiro a gente tem que receber de braços abertos, né? Porque sempre vem para agregar e isso ajuda o grupo
e levar o Cruzeiro para onde nunca deveria ter saído. E para fechar, Adriano comentou a vitória sobre a URT, a volta da tranquilidade depois de criar muitas chances nos primeiros jogos e a vitória não acontecer. Foi os 2 primeiros jogos, a gente criou bastante, números de gols e tudo mais, não conseguiu sair, mas o nosso treinador pediu pra gente ter concentração, não deixar se abater por causa disso, porque nesse jogo contra o RT os gols iam sair, e foi o que ele disse. A gente teve a tranquilidade, a calma, e acabou que os gols saíram. Muito bem, tá aí o volante Adriano, ele segue entre os titulares, o Matheus Neres continua se recuperando de lesão e não acho que volta a ser titular com o que vem mostrando o Adriano desde a reta final da Série B, muito bem, o jovem volante do Cruzeiro. Os 23 relacionados treinando neste momento no Estádio Canarinho. Goleiros Fábio, Lucas França e Vitor Eudes, laterais Cáceres, Alan Ruschel e Matheus Pereira, zagueiros Ramon, Eduardo Brock, Guilherme Matos e Giovani, os dois aí garotos do time sub-20, volantes Adriano, Matheus Barbosa, Jadson e Lucas Ventura, o Nonoca, meias Claudinho e Marcinho, atacantes Rafael Sobes, Ayrton, Bruno José, William Potker, Felipe Augusto, Thiago e Marcelo Moreno. Ontem o Thiago Reis já informou o Everton, jovem zagueiro que até poderia ser titular, deveria atuar ao lado de Ramon, ele voltou da seleção sub-18 com Covid, então está afastado. O Estênio também atacante. E o Paulo, jovem zagueiro Paulo, até os nossos sentimentos, a família do Paulo, ele perdeu o avô, então foi liberado pela comissão técnica para acompanhar este momento muito difícil na vida do jovem zagueiro Paulo. Thiago Reis também trouxe a informação ontem aqui na Itatiaia. E por isso o Eduardo Brock vai fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro, vai jogar ao lado do Ramon. Agora o Felipe Conceição tem dúvida no ataque, manutenção do Ayrton que pode acontecer, Bruno José pedindo passagem na vaga do Potker, isso o Felipe Conceição vai guardar para o vestiário do Estádio Canarinho, mas a gente segue apurando porque está tendo o último treinamento agora no local da partida. E aí, Júnior Brasil, você é o Felipe Conceição por um dia, escale aí do meu pra frente. Claudinho eu acho que é mantido. Aí você tem, Júnior Brasil, Ayrton, Bruno José, Felipe Augusto, William Potker, Rafael Sobes, Thiago e Marcelo Moreno. Escolha 3, Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Um abraço para você. Samuel, a gente tem que analisar tudo com muita calma, entendendo também a cabeça do Felipe Conceição. Ele pode ainda a manutenção, a volta do Felipe Augusto, pode colocar o Potker, beleza, vai dar uma oportunidade, acredita em recuperar, que os jogadores possam oferecer algo mais. Contudo, eu vejo que alguns jogadores, como você falou, Ayrton tem que ser titular, o Bruno José pede passagem, você tem aí o Claudinho, você pode jogar com cara de referência, o Moreno, que já deixou uma impressão melhor na última partida do que quase tudo que ele não conseguiu fazer na Série B. Então é interessante você ter algum jogador, o próprio Sobis, que é um jogador que precisa se recuperar, não conseguiu ainda se encontrar. E até entendo o seguinte, antes o time jogava pro Sobis, ele conseguia aparecer, fazer gols. Agora mudou essa história, você tem uma participação maior de outros jogadores e ele já não é mais o foco, já não é o cara que é o tempo inteiro aquele que é o alvo para receber a bola ou para criar. Então isso mudou, com isso a participação dele acabou diminuindo. Mas eu entendo o seguinte, para mim, de cara, Bruno José, também o Felipe Conceição pode entender que ele precisa ainda ir entrando aos poucos para se tornar o titular. Mas pelo menos uma peça tem que ser titular de cara, eu acho que é o Ayrton. E dá para entender qualquer decisão que ele vá fazer. Agora, sem dúvida, para mim, na minha opinião, Bruno José e Ayrton seriam esses aí, o resto você pode escolher, você como Tigrão também pode colocar o outro, escalar o terceiro, mas esses dois tinham que ser titular, mas respeito tudo que o Felipe Conceição fizer,
porque não vai ser incoerência, Samuel. É só o terceiro jogo. Ele tá encontrando, tá vendo, testando. E às vezes uma sequência de 5 jogos é o ideal, Samuel. Isso aí, muito bem. Júnior Brasil, então, Milton, vamos aguardar esse último treinamento. Voltamos daqui a pouco com mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Show de bola.